João capítulo de número 9, nós vamos ler a palavra do Senhor. Enquanto vocês estão aí procurando, eu quero agradecer algumas famílias que estão conosco no campus online. Deus abençoe. Alguns puderam estar aqui por uma questão de enfermidade, outros estão de pós-cirúrgico, outros estão aí se resguardando um pouquinho, outros estão em viagem, mas que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. João, Evangelho por João, o capítulo é o de número 9. Nós vamos ler a palavra a partir do verso 1. Olha o que diz o texto. E passando Jesus, ele sempre passa. Ele sempre passa. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, preste atenção no versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros diziam: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lavei-me, e lava-te. Então fui e lavei-me e fiquei curado. Amém? Assente-se aí em nome de Jesus para a gente compartilhar algo da parte do Senhor. No final nós vamos... Põe na minha mesa isso aqui para mim, por favor. No final vamos servir a ceia para vocês. Quantos estão felizes aqui essa noite? Amém? Olhe para mim aqui e dobre a sua atenção, por favor. Eu estava lembrando, nós temos um irmão aqui na nossa igreja que esses dias ele machucou o braço, quebrou o braço. E ele ficou, eu acredito que de 30 a 40 dias com uma... não vou lembrar o nome. Tiboia. E aí ele ficou com essa tiboia por 40 dias. A questão é que depois de 40 dias na mesma posição, eu sei que tem uma questão fisiológica, a parte do nervo, o braço quase não estica. Mas a questão é que 40 dias com o braço do mesmo jeito, você pode tirar a tiboia, que o seu cérebro programou a posição do seu braço desse jeito. É muito comum quando às vezes você tem vamos dizer que o seu carro deu um probleminha. Vamos imaginar que você tem um carro. Lembra quando o carro... Vocês acreditam que tem um pessoal que talvez não lembra disso, mas acredita, Augusto, antigamente a gente levantava o vidro do carro com a maçaneta. Vocês acreditam que já aconteceu isso? Tinha uma época que era assim? E aí a questão, meu irmão, é o seguinte, Cláudia,
Imaginemos que a máquina, como é que chamava aquilo? Era máquina mesmo, não era? Pronto, 36 anos de casa de Chevrolet. Então não tem ninguém melhor para falar. Márcio, máquina de vidro. A questão é que de vez em quando essas máquinas quebravam, estragavam um pouquinho, e elas funcionavam parcialmente. Estão comigo? E aí o seguinte, como ela funcionava parcial, o motorista, ele tinha que usar as duas mãos agora, porque uma mão ele fazia movimento na maçaneta, e a outra mão, gente, eita, a pobreza sempre assim passa, né? Quem já não viveu isso uma vez na vida? E aí o seguinte, vou agora com a mão, já fiz isso demais. Meu tio tinha um Corcel 2, o meu outro tio tinha o meu outro primo tinha um Fusca. Então a gente ia com a mão e levantava. Sim ou sim, gente? Já viu essa ideia? A questão é, olhe para mim, a questão é o seguinte. Irmã Zelita, a senhora está aí hoje? Que bênção, minha irmã, glória a Deus. A questão é que com muitos dias fazendo o uso da mão e empurrando um pouquinho, você acaba acostumando. E toda vez que você vai fechar o vidro, o que acontece? Você já põe a mão aqui na maçaneta e já levanta o vidro. Mas aí acredite, comprou agora uma máquina de vidro nova, precisa pôr a mão? Não, mas nas primeiras vezes você vai e põe a mão. Por quê? Porque de tanto você fazer o mesmo ritmo, a mesma coisa, o seu cérebro foi programado, e aí você faz isso no piloto automático, porque você já está o quê? Programado para fazer isso. De igual modo, se você, eu já disse isso aqui uma vez, seu guarda-roupa estragou só uma dobradiça, e agora para fechar a porta, você tem que empurrar um pouquinho, fazer uma forcinha até estralar. E de tanto você fazer isso, seu cérebro acaba acostumando com isso. Pastor, mas o que tem a ver o que o senhor está falando agora com que o texto que o senhor leu? Tudo a ver. Eu preguei sobre esse texto aqui hoje de manhã, mas no outro prisma, numa outra perspectiva de mensagem. Algumas coisas talvez eu repito aqui, mas eu vou ministrar dentro do mesmo texto com uma outra realidade. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Que a gente acostuma, o cérebro da gente acostuma. A questão, meu irmão, é que aquilo que se repete por muitas vezes, a gente começa a entender que isso se torna hábito ou algo natural da nossa existência. E o que está acontecendo aqui, o versículo de número 8, que nós acabamos de ler, fala exatamente isso. Porque os homens olharam para o cego e falaram assim: espera aí, espera, nós estamos acostumados a ver esse homem cego. O que aconteceu? O cérebro deles eles nunca tinham visto aquele homem vendo, sendo curado. E o cérebro deles parece que não conseguiram processar um milagre que estava acontecendo. Vem comigo aqui, porque eu preciso que você tome posse do que eu vou falar agora. Pastor, e o que está acontecendo? É porque esse homem tinha uma condição. O texto vai dizer que ele era cego desde que nasceu. Era um cego de nascença. E aqui, meu irmão, o Senhor Jesus chega nessa realidade para mostrar algo muito poderoso. Escuta, tem aquelas imagens de manhã? Vamos lá, então eu não ia colocar não, mas senti de colocar agora. Quem não veio de manhã aqui, levanta a mão. Quase todo mundo. Aí escuta, aí de manhã, o que eu coloquei? Aqui nós temos, aqui é a plantação de quê, gente? Algodão. Sem nenhuma pegadinha. Quando você olha para ali, você está vendo? Vamos lá comigo. O que você está vendo? Algodão. E aí tem outra imagem de algodão? Aí se você colocar mais uma imagem aqui, algodão. E esse aqui, por sinal, muito bonito. Parece que um irmão me falou que não é flor de algodão, parece que é capricho de algodão, uma coisa assim. Então quando você olha aqui, você está vendo o quê? Agora olhe para mim. A questão, Daniela, é que quem criou o algodão foi Deus, que Ele é criador de todas as coisas, sim ou sim? O problema, Denise, é que algodão não foi gerado, produzido por Deus com a intenção apenas de ser isso aqui. O algodão, ele começa assim. E quando eu e você olhamos para cá, a gente vê o quê?
Não tem nada de diferente. Então, a gente está vendo algodão, só que Deus é diferente. Porque Deus, quando olha para o algodão, Ele vê assim, ó. Pode passar, por favor, umas 2 imagens. Pode passar mais uma, mais uma. Ele vê mais uma, isso agora. Ele vê assim, ó. Sabe como que Deus vê? Mais uma, por favor. Deus vê assim, ó, algodão. A gente olha ali aquela primeira condição, tudo sem forma, e tudo até que é bonitinho, que é tudo branquinho, bem macinho. Mas escuta, mas Deus não chamou o algodão para ser aquilo da primeira imagem. É isso aqui, ó. Põe a última, só para ter as 2 coisas. Então, do algodão, o Senhor já projetou a capacidade do homem de realizar o quê? Construir uma bela peça de roupa. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Pergunte por quê. Vamos lá, pergunte por quê. Porque é o seguinte, ele era cego de nascença, e alguém olhava para ele e dizia assim: já nasceu assim? Vai morrer assim? Mas aí Jesus entra na história para trazer algo muito poderoso. Porque quando Jesus chega nessa história, Ele está ensinando uma diferença aqui. Porque cego é sobre uma condição que ele está. E o problema é que tem gente que pensa que a condição é o que você vai viver o resto da vida, como se fosse o algodão na primeira fase. Aí Jesus chega e fala assim: ei, escuta aqui, eu sei que é de nascença, esse homem nunca viu, esse homem é cego, tem uma limitação visual, mas isso aqui é condição, não é destino. Porque eu cheguei na condição para mostrar qual vai ser o destino. Em nome de Jesus, o diabo está querendo fazer você confundir. Aí Deus trouxe você aqui hoje para dizer: fica tranquilo, é só uma condição, isso não é o seu destino. A cegueira é uma condição, mas Jesus chegou para traçar e liberar um destino. Escute, a sua condição não é tão forte ao ponto de anular o destino profético que Deus estabeleceu para a história da sua vida. Eu vou falar de novo: a condição talvez pode ser desfavorável, a condição pode te confrontar, mas ela não será mais forte do que a promessa que Deus estabeleceu para a história da sua vida. O destino vai vencer. O destino vai vencer. O destino vai vencer a condição. O destino vai vencer a condição. O destino vai vencer a condição. Jesus chegou para movimentar você e dizer: você não vai ficar parado nessa condição. Você não vai ficar parado nessa realidade. Você não vai ficar parado em uma fase da sua vida em que as coisas estão limitadas. Ainda existe um destino profético para a história da sua vida. Destino profético. Qual é a condição? Cego. Qual é o destino? Cura. Qual é a condição? Impossibilitado. Qual é o destino? Milagre. Qual é a condição? Mendigo. Qual é o destino? Uma história que vai ser contada e nunca esquecida. Qual é a condição? Não posso entrar nem no templo por causa da minha doença. Aleluia. Qual é o destino? Vai pular e saltar de alegria. Qual é a minha condição? Eu não tenho força para trabalhar. Qual é a minha condição? Jesus veio para operar. Qual é a minha condição? A minha condição é que desde quando eu nasci eu vivo a mesma realidade. Qual é o destino? O Senhor vai abrir os seus olhos de uma maneira sobrenatural. Ei, comunidade do Amor Church, eu vim aqui para dizer para você: esta é uma noite que Deus vai tirar você de algumas condições para levar você para o seu destino profético. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Olha para quem está do seu lado e diga: é só uma condição. Diga: é só uma situação. Mas se prepare, porque Jesus está chegando aí para trazer um destino profético. Você crê nisso, irmão? Porque olha aqui, olha para mim. Eu já contei aqui algumas vezes e sobre a minha história, um pouco sobre o meu contexto familiar. E eu já disse aqui que dentre os meus amigos, o mais pobre era eu mesmo. Mais pobre. E aí a família mais simples financeiramente, cognitivamente, socialmente era minha. Então escuta, eu me lembro quando às vezes a gente ia para a escola e os pais dos meus amigos iam lá buscar eles.
Mas irmão, como eu disse, iam de, naquela época, vamos falar o quê? 89, anos 90? Não, 90 eu estava nascendo. Não entendi a piadinha aí. Mas nos anos 90, meu pai faleceu em 93, mas 90, 92, às vezes os pais dos meus amigos iam buscar eles, irmão, de Opala. Naquela época, irmão, eu ainda tenho um sonho, 2 carros que eu vou comprar ainda, um Fusion e um Opala, para guardar, e Deus vai me dar essa graça. De Opala Diplomata, sabe aqueles Diplomata no 89, para-choquezinho assim? Era uma alegria. Os pais dos meus amigos iam buscar eles de Corcel 2, Del Rey. Lembra do Del Rey? Vermelhinho, dourado, vermelho metálico. O carro era top. E o meu pai ia me buscar de quê? Carroça. E teve dias meu pai me buscar que eu passava direto e falava, não pai, não, igual algumas vezes quando fica com vergonha nessa idade, falava, não pai. Ele falava, bora menino, é melhor de carroça do que de a pé. E os meninos zoavam de mim. Porque nessa idade, os meninos simplesmente queriam arrumar um motivo para ter piada. Então é muito ruim a gente sentir em um contexto social o menos favorável. É muito ruim você sentir o mais limitado, porque você se torna, naquela ocasião, um motivo de chacota. Agora olhe para mim, imagine alguém que já nasceu cego. E pelo contexto da época, Moisés, o cego, a única maneira que ele poderia trazer um processo de produtividade era pedindo esmola. Então é por isso que a gente vai ver o cego, ele está pedindo esmola, porque não se dava, naquela época não tinha inclusão social, era isso que fala hoje? É isso, não tinha. Então esses homens, eles eram completamente excluídos. Então esse homem, ele tinha vários complexos aqui. Ele era desprezado pela sociedade, ele era desprezado pelas pessoas. Mas olha aqui, ele nasceu cego. E aí eu fico pensando, o como que Deus faz coisas maravilhosas, o como que Deus, ele projeta uma história, sabe, sobrenatural para a vida de quem nasce simples, para a vida de quem talvez alguém olhe e não tem expectativa, para a vida do filho do carroceiro. Alguém olhava e dizia, não vai ser ninguém, mas é só uma condição. E dentro da condição, Deus está dizendo, acalma, porque eu ainda tenho um destino que vem depois da condição. Aí a Bíblia vai dizer que esse homem era cego. Nasceu cego, mas não nasceu sem propósito. Nasceu cego, mas não nasceu sem destino. Nasceu cego, mas não nasceu vazio. Alguém não entendia nada, mas desde a fundação do mundo já estava escrito na agenda de Deus, vai ficar cego até um dia, mas vai chegar uma hora que o meu filho vai encontrar com ele, e quando encontrar com ele naquela condição, eu vou mostrar para todo mundo o que é a realidade de um destino profético. Agora olhe para mim, dobre sua atenção aqui, porque nós temos um problema. Pergunte qual? A gente acredita mais na condição do que no destino. E aí é um problema sério. Sabe por quê, pastor Renato? Porque se a gente só olha para a condição, meu Deus do céu, tem hora que passa a tempestade, tem hora que passa o vento forte. Não é isso que nós cantamos? Mas olha, mas isso é uma condição. Mas escute e olhe para mim, a circunstância e a condição que você está vivendo não anula o destino profético que Deus tem para a história da sua vida. Eu queria que você tomasse posse dessa palavra, porque é só uma condição. Ele está cego, mas Deus fez ele com um propósito. Ele está cego, mas Deus fez ele com um destino. Ele está cego, mas não está vazio. Existe uma palavra de Deus liberada sobre a vida dele. Talvez alguém está aqui com diagnóstico médico e está dizendo, meu Deus, e agora? Está com diagnóstico, mas ainda tem um propósito. Talvez foi até mandado embora da empresa, mas ainda tem um propósito. Talvez não está conseguindo resolver esse problema. Deus está dizendo, é só uma condição, mas a condição não invalida o propósito que eu tenho para a história da sua vida. E aí, escute, olha, presta atenção aqui. Porque quando os homens olham, os homens só têm uma percepção daquilo que é visível. E eu me amarro nessas coisas. Os homens só conseguem ver aqui esse homem como um cego, porque ele só tem uma percepção do que é visível. É por isso que um dia Deus manda um sacerdote na casa de Jessé
para ungir um novo rei de Israel. E como Deus sabia que o homem só tem a capacidade de fazer uma análise por aquilo que vê, Samuel quase ungiu a pessoa errada, ao ponto que o Senhor precisou de gritar: ei Samuel, não faça isso, não é esse que eu tenho escolhido. Porque o homem vê o que os olhos vê, mas eu contemplo o coração. Aqui diante dessa situação, alguém olhava e dizia: não vai ser ninguém, é cego de nascença, vai viver pedindo esmola, o futuro dele é esmola, se ninguém dá esmola vai morrer de fome, não vai ter uma vida de dignidade, não vai conseguir construir nada. É porque tem gente que só vê aquilo e analisa você pelos que seus olhos estão vendo. Mas eu preciso falar para você de um Deus que Ele já viu o que para nós é invisível. Eu estou falando de um Deus, escuta, que enquanto os homens só trabalham por aquilo que é visível, mas Deus é aquele que já realizou um propósito que até agora Ele era invisível. Escuta, queridos, eu quero que vocês entendam isso aqui agora em nome de Jesus. Já tinha um propósito pronto, ele não estava vendo, mas o propósito já estava estabelecido. Tinha um propósito que Deus já tinha decretado para a vida desse homem. Ele não via, ele não percebia. O fato de você não ver não significa que Deus não está agindo. O fato de você não sentir não significa que Deus não projetou algo. Aí agora Jesus chega e está dizendo: vamos parar com a fase de viver só com aquilo que vocês estão vendo, porque eu vou começar a revelar os segredos divinos para a história da sua vida. Então agora vamos para o invisível. Vamos para o invisível. Porque agora, quando eu leio o texto, eu fico olhando os discípulos perguntando para Jesus: ô Rabi, mestre, quem foi que pecou? E aqui os discípulos operavam dentro da teologia da retribuição. Qual que é a teologia da retribuição? Não, se eu sou bom, Deus faz coisa boa para mim. Se eu sou ruim, Deus faz coisa ruim para mim. Quem aqui é bom, irmão? Quem de nós somos bons? E aí agora, os discípulos estão dizendo o seguinte: olha, todo sofrimento advém de um pecado, toda dor é igual a uma culpa. Mas aí Jesus quebra esse paradigma. Nem toda punição ou nem toda dor é uma punição. Algumas dores são plataformas para a revelação de uma ação divina sobre a sua vida. Vou repetir de novo: algumas dores Deus permite para servir de plataforma da realização de um milagre na história da sua vida. E aí agora Jesus começa a conversar com eles, e aí tem uma revelação muito profunda aqui. Porque enquanto os discípulos aqui estão querendo saber a origem, porque é sempre assim, os homens vão te olhar, eles só conseguem pensar em você olhando o seu estado hoje e querendo lembrar do seu passado. Você pode ver, a maioria das pessoas que querem te afetar, elas te afetam falando do seu passado. E se ela faz uma projeção para você do futuro, ela duvida que você vai dar conta. Por quê? Porque ela olha para o seu passado e viu que você não deu conta lá. Aí ela está dizendo: você que vai sonhar desse tanto, que é isso, meu filho? Olha a tua família lá, olha de onde você veio. Aí alguém quer lembrar do teu passado para complicar o teu presente e duvidar do seu futuro. Você perdeu uma oportunidade da glória. Alguém está ali lembrando você do seu passado para complicar o teu presente e fazer você duvidar do seu futuro. Mas aí Jesus é maravilhoso. Pergunte por quê? Porque enquanto os discípulos estão aqui querendo saber a origem, coisa linda, enquanto os discípulos estão aqui querendo saber por quê, como começou, quem é o culpado, aí Jesus vem revelando o destino. Eu não estou preocupado com o passado, eu não estou preocupado com quem fez, eu não estou preocupado com o culpado de alguma coisa. Eu só vim aqui para dizer que tudo isso, versículo de número 3, enquanto eles estão querendo saber a origem, enquanto eles estão querendo saber quem é o culpado, aí Jesus vem e fala assim: ei, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Quem só olha o passado nunca entende o que Deus vai fazer no seu futuro. Talvez algumas coisas não começaram como você gostaria, mas escuta, aquilo que talvez começou errado, começou de um jeito ruim, não termina sem propósito. Jesus está dizendo: ei, começou cego, mas tem um propósito até nesse período de cegueira. Começou limitado, mas tem um propósito até nesse período
período de limitação, porque é onde acontece, ou aonde chega a limitação humana, é que acontece também o início da ação divina em seu favor. Temer por quê? Vamos cantar. Temer por quê? Escute isso. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja, declare isso. Haja o que houver, venha o que vier, Irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Você crê nisso? Existe uma palavra no versículo 3 que Jesus fala: olha, não é que alguém pecou, mas foi assim para que, aí agora ele mostra o motivo, e aí ele fala assim, para que manifestem. E se você pegar a tradução da tipologia ou do grego, do hebraico dessa palavra manifestem, se chama paneró ou farneró. E o que significa farneró? É a capacidade de trazer visível aquilo que era invisível, mas já existia. Qual que é o significado? É Jesus dizendo assim, quando ele fala para que se manifeste, ele está dizendo assim, ó, tudo isso aconteceu para trazer para vocês a oportunidade do seguinte, de tornar visível algo que já era existente, mas até hoje estava invisível. Deixa eu dar um glória, que eu quero tomar posse dessa palavra para mim também. Tem muita coisa para a minha vida, eu estou tomando posse disso. Tem muita coisa para a sua vida que está invisível, você não viu ainda, não viu ainda. Tem muitos lugares que estão preparados, te esperando, você nem conhece esses lugares ainda, está invisível, mas Deus me trouxe aqui para dizer, está chegando o dia dele tornar visível aquilo que já existe. Está invisível agora, mas Deus está dizendo, mas já existe. Tem um propósito para você que já existe. Tem um destino para você que já existe. Está pronto, já existe. Invisível, mas está pronto. Ele vai trazer à sua realidade aquilo que era invisível. Pastor, vamos melhorar? Vamos. Efésios vai dizer que nós fomos criados antes da fundação do mundo. E hoje, dia 3 de maio de 2026. Você acha mesmo, Serginho, que Deus está assim, nossa, amanhã é dia 4, o que nós vamos fazer dia 4? O que nós vamos fazer? Isso é coisa nossa, fazer listinha de tarefa, olhar a nossa agenda. Você acha que Deus está assim, ó, meu Deus, tem um Moisés, eu falei para ele um dia um negócio, agora eu tenho que... Não! Está tudo pronto! Está tudo pronto! Ele já sabe de todas as coisas. Deixa eu te dar uma notícia, ninguém pega Deus de surpresa. Já está pronto, já está pronto, já está pronto. Então escuta, está pronto. Então Jesus está dizendo o seguinte, lá na fundação do mundo, quando esse cego ainda não tinha vindo à terra, ele só existia no céu, a gente determinou que ele ia nascer cego, ia deixar, para quê? Para tornar o invisível existente no visível para todos que estão presentes. Então Jesus falou assim, pronto, já tinha sido programado, ele ia ficar cego só até aqui,
porque eu cheguei. Jesus não passou ali à toa, Jesus não chegou na história ali à toa, Jesus não chegou por um acaso, Jesus não chegou porque faltava coisa para ele fazer, não, era destino, era propósito. O Senhor Jesus disse, era só até hoje, era só até hoje. Ai meu Deus, eu preciso liberar o que Deus está dizendo aqui. Tinha coisas que estava pronto, ficou invisível até o dia 3 de maio, aleluia, de 2026. Ah não, mas eu queria que alguém tomasse posse dessa palavra. Existem coisas que já estava pronta, até hoje estava invisível, mas Deus, mas Deus, mas Deus, mas Deus, mas Deus, mas Deus disse, esta humilhação, esta situação, esta condição, esse problema não foi para humilhação, foi para chegar neste tempo, para a glória de Deus se manifestar na sua vida. Jesus está dizendo, para quê? Para quê? Interessante que Jesus não fala assim, ó, para ele ser curado. O texto está dizendo assim, ó, para que se manifeste o quê? Quem criou o homem? Quem criou o homem? Aí Deus está falando assim, Jesus está falando assim, então, eu vou te mostrar algumas coisas que Deus fez para ele. Eu vou te mostrar algumas coisas que o Pai já fez para ele. E quais são as coisas? Um olho da esquerda, um olho da direita. Está tudo pronto. Vocês acharam que esse homem ia morrer assim? É porque vocês só têm a capacidade de ver aquilo que os olhos estão vendo, mas eu já estou vendo o que o céu já determinou. Ainda existe um destino profético. O que você chama de problema, Deus está chamando de palco de um milagre, em nome de Jesus. Eu vou te dar um conselho, em nome de Jesus. Eu sei que existem algumas situações que são inexplicáveis. Olha para mim, não queira que todo mundo acredite no seu milagre, não queira que todo mundo vai olhar para você e vai acreditar no seu milagre. Não, o ser humano é difícil mesmo. Ele vai só olhar com limites, ele vai só olhar duvidando, ele vai olhar para você não acreditando. Não tem problema alguém não acreditar, é você que não pode deixar de acreditar. Aleluia, estou cego hoje, mas Jesus está chegando. Estou cego hoje, mas tem um destino profético para a minha vida. Escuta, queridos, tem situação que você está passando hoje que Deus está dizendo, é para que a minha obra se manifeste na sua vida. E é tão interessante que Deus não desperdiça a dor. Ele permite a dor para transformar em uma manifestação de glória e de milagre, para o nome dele ser exaltado. E aí vamos para o texto. Quem está recebendo essa palavra? Eu creio muito que coisas que até hoje estavam invisíveis já estavam prontas. Já estavam prontas. Mas algumas coisas ficaram invisíveis até hoje. Eu sinto muita graça de Deus para liberar essa palavra para você. Estavam invisíveis até hoje, mas já existia, Deus já estava pronto com esse dia. E tem coisas que Ele vai colocar nas suas mãos para dizer, aleluia, a condição não limita um propósito. A condição te parou até aqui, mas o propósito continuou firme. E está chegando esse tempo de você ver, contemplar a promessa do Senhor para a história da sua vida. Eu vou deixar você dar um minuto de glória aí para Ele. Talvez amanhã você vai me mandar uma foto no meu WhatsApp. Pastor, estava invisível, mas hoje eu estou até tirando uma foto. Estou até tirando uma foto para o senhor ver. Realidade. O texto vai dizer, versículo de número 6, versículo 6 vai dizer, e tendo dito isso, cuspiu na terra. Irmão, aqui, esse texto aqui tem, esse versículo tem muita coisa para nos ensinar aqui, porque o texto vai dizer que ele cuspiu na terra, e com a saliva, ele fez um lodo. E aí vamos lá, Jesus, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então toda vez que você vê algo assim, inusitado, vai cavar, vai estudar,
Vai pesquisar que você vai achar alguma coisa. É interessante que a saliva na minha boca, ela tem utilidade, sim ou sim, né? Ela serve para comida, para fazer a digestão, sim ou sim, né? Mas quando eu jogo a saliva fora da minha boca, ou quando você chega a cuspir, você está desprezando algo que estava na sua boca que você não quer, sim ou sim? Agora Jesus vai pegar a saliva que tem a característica de desprezada, joga fora, você gosta. É assim ou não é? Você jogou, você cuspiu, falou, às vezes alguma coisa na sua boca, não é assim? Quando você fica com alguma coisa ruim na boca, ou tomou um copo e falou assim, nossa, tinha um barato. Então toda vez você despreza uma saliva, sim ou sim? Agora, pastora, por que Jesus vai colocar saliva? Que todo mundo entende que saliva é algo desprezando, é algo desprezado, é algo que o homem despreza. Aí ele vai colocar saliva na cura desse homem. Mas Jesus é sempre intencional. Pergunte por quê? Porque se ele está falando que ele está usando o que despreza, o homem desprezou a saliva, ele está falando exatamente da identidade até o momento desse cego, porque diante dos homens ele era desprezado. E aí Jesus fala assim, escuta, espera aí, eu também tive um propósito. E segundo o profeta Isaías vai dizer que ele foi desprezado. Então deixa eu usar a metodologia do desprezo para dizer para você o seguinte: somos desprezados pelos homens, mas estamos no propósito divino. Ah, não, você não entendeu não, você não entendeu não. Tem hora que o seu nome não vai para a lista dos homens, mas ela já está na agenda divina. Não, o problema é que tem muita gente desistindo do propósito, porque confiou na lista dos homens. E os homens desprezam o seu chamado, os homens desprezam o seu talento, os homens desprezam as suas oportunidades, os homens, mas aí um dia Jesus disse assim, eu também fui desprezado. Está escrito em Isaías 53, salvo engano. Escuta, aquele que foi desprezado, aí agora ele pega a saliva para dizer, cego, eu fui desprezado, você está sendo desprezado até hoje. E deixa eu usar algo que todo mundo pensa que é desprezo para dizer, eu uso aquilo que os homens desprezaram para realizar milagre na história da sua vida. Escuta, queridos, eu já fui desprezado na lista de muitos homens, mas Deus está dizendo, eu sou especialista em pegar pessoas desprezadas pelos homens para colocar no meu propósito divino. Você está na agenda de Deus, você está na agenda de Deus, você está na agenda de Deus. Se você está sendo desprezado pelos homens, eu sei que isso não é nada bom, não nos traz alegria, mas o desprezo humano não cancela o propósito divino. Irmão, você está querendo desistir porque alguém parou de seguir você no Instagram? Pelo amor de Deus! Você está querendo desistir por muito menos. Você está pensando que a sua vida não presta porque um cliente não comprou um produto de você. Você está querendo desistir de tudo porque quem você mais esperou não te ligou no dia do seu aniversário. Mas deixa eu te falar, pelos homens vamos continuar sendo desprezados. E deixa eu te falar, aqui é a comunidade do amor, mas deixa eu te falar, é cheio de gente perebado, a gente é falho, pecador. Se não for misericórdia de Deus, não existe amor em ninguém aqui. Então, como seres humanos, tem hora que nós vamos falhar até no amor. Mas deixa eu te falar, o desprezo dos homens não cancela um propósito divino. Olha aqui, já contei algumas vezes aqui. Abri minha loja, alegria. Abri minha loja, 2010. Falei, vai ser uma bênção. Deus falou comigo, estou seguindo o propósito do Senhor. Aí quando eu fui, pensei que as pessoas que eu mais acreditei que ia comprar de mim, comprou? Não comprou. Fiquei triste? Claro, porque eu esperava. Só que é o seguinte, o desprezo dos homens nunca cancelou um propósito divino. Meu pai, tem que terminar. Eu posso pregar mais 5 minutos?
Quem me ouve mais 5 minutos, levanta a mão, por favor. 5, 10, 15, 20, 30. Deixa eu te falar. Eu já fui desprezado porque eu sou magrelo demais. Eu já fui desprezado porque o pai era carroceiro. Eu já fui desprezado porque eu não tinha pedigree. Eu já fui desprezado porque eu morava numa casa mais simples. Eu já fui desprezado porque a minha letra era feia. Você acha que os meninos queriam fazer prova na escola comigo? De grupo? Ninguém. Eu já fui desprezado porque, como eu disse, eu não tive uma infância com um nível de escolaridade muito bom. Minha mãe não sabia ler. Eu não tinha ninguém para me estimular. Como hoje tem o Augusto e a Sara, que a Ayla pega muito no pé deles para estudar. Até demais, meu Deus. Eu já falei, Augustão, para mim 7 já tá bom. Agora se a sua mãe quer 9, 10, aí é você e ela. 7 já está passando de bom. Mas eu já fui desprezado porque quem já estudou aqui na hora da prova era dupla. Luizinho, todo mundo queria fazer com você, tenho certeza. Porque o Luizinho é o que estudou. Já fui desprezado, sabe por quê? Ninguém queria fazer prova comigo. Como é que faz, Jonathan? Não estuda, ué. Aí a Maria Helena me salvava algumas vezes. Vaniene, cadê a Vaniene? Eu vi ela aí, parece? Olha lá, aluna, colega de escola. A Vaniene também era inteligente, estudava. O pai é farmacêutico, então a tarde inteira ela só estudava. Eu não, meu irmão, ó, lavando o carro o dia inteiro. Chegava à noite na igreja. Foi você que passou aqui hoje, me cumprimentou? Foi você, né? De bicicleta aqui. Tu falou, pastor, ou de moto, não sei. Ah, tá. E aí, escuta, eu fui desprezado. Agora, como que pode, irmã? Senta aqui comigo. Como que pode um camarada que ninguém queria fazer a prova com ele, porque falava assim, cara, ele não é um bom partido, porque se eu fizer prova com ele, eu estou ferrado, ele não sabe. Mas desprezo dos homens. Mas aí existe uma agenda celestial que Deus estava assim, ó. Ah, ela desprezou? Aí Deus fala assim, ó, eu não. Ah, ele desprezou? Eu não. Ah, eles que... Eu não. Ah, tirou da lista? Eu pus na minha. Sabe qual que é o problema? É que tem hora que o desprezo dos homens está falando mais alto do que o propósito divino na sua vida. É só você parar para pensar da outra vez que você ficou triste, angustiado, abatido. Sabe por quê? Porque alguém desprezou você. Alguém não atendeu às suas expectativas. Mas deixa eu te falar, desprezo do homem não invalida o propósito divino na história da sua vida. Vocês estão comigo aqui? Aí, Jesus é maravilhoso. Porque é interessante, irmã, é que Jesus não cuspiu no olho dele. Porque ele poderia ter cuspido no olho dele, sim ou sim. Jesus cuspiu aonde? No chão. E aí agora, cuspe e terra fez o quê? Fez o quê? Barro. E aí se eu estou falando de Jesus, e se eu estou falando de barro, eu preciso lembrar do Gênesis. Porque Jesus está falando assim, ó, se a saliva representa o desprezo, o barro vai te mostrar a sua origem. Porque na formação do homem, Deus te fez perfeito para o seu propósito. Aí ele falou, fica tranquilo meu filho, a saliva vai representar aqui o desprezo do homem, mas quando eu fizer o barro, eu vou te lembrar lá do Gênesis, onde eu estava com Deus Pai, dizendo, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O propósito vai falar mais alto do que o desprezo do homem. Quando a gente fez Adão com um propósito. Quando a gente fez Adão para ser a nossa imagem e a nossa semelhança. Sim ou sim, queridos? Então vamos pôr barro, cego, porque você vai lembrar de Adão. E assim como Adão foi a nossa imagem e a nossa semelhança, cego, eu estou dizendo que agora também, escuta, eu estou lembrando você que você é a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus na sua imagem, na sua semelhança, não tem imagem de derrotado, não tem imagem de fracassado, não tem imagem de homem frustrado. Ei, cego, está chegando um tempo de você começar a ser a manifestação do milagre. Deixa eu correr aqui. Deixa eu correr. Meu Pai, versículo de número 6 que a gente acabou de ler. Untou com lodo seus olhos
E aí ele foi curado, sim ou sim? E aí foi curado, sim ou sim? Não. Versículo 7 vai dizer o seguinte: Jesus falou: Sara, olha o texto, Sara. Jesus disse assim, ó, e disse-lhe: vai. Então Jesus está dizendo assim, ó, você vai precisar de quê? Ir, andar. Você vai precisar de avançar. Só que aqui tem um problema muito sério, porque ele fala assim, ó, vai. Aí ele mostra: vai até o tanque de Siloé e lava os seus olhos lá. Aí, meu irmão, aí agora tem um problema muito sério. Pergunte por quê? Porque ele ainda está cego. E como é que eu vou andar cego? Eu não consigo ver. Só que você tem uma palavra: vai. E segundo os estudiosos aqui vão dizer, pastor José, aqui de onde eles estavam, ali da porta do templo ali, até o tanque de Siloé, 657 metros. Então seria como se fosse daqui na porta do aeroporto, mais ou menos. Um pouco mais talvez, né? Então agora vem comigo, como que esse homem vai andar cego? E aí, ele parece eu e você. Pergunte por quê? Porque agora ele recebeu uma palavra, mas ele não está vendo nada. E está igual eu e você, vem para o culto, ouve uma palavra, mas eu não estou vendo nada. Mas Deus está falando: vai. Porque não é sobre o que você está vendo, mas é sobre o que você está obedecendo. Eu não preciso ver todas as coisas, eu só preciso crer que eu recebi uma palavra. E se eu recebi uma palavra, eu não preciso ver. Escuta, a conta não vai fechar. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra: a conta não vai fechar. Mas se você tem uma palavra, deixa eu te fazer um convite, vai andando, vai caminhando. Escuta, não vai fazer sentido, porque ele está cego. Como que eu vou andar cego? Vai, porque tem uma palavra. Eu não vejo esse homem perguntando assim: mestre, como? Me cura aqui que fica mais fácil, me ajuda aqui. Não, o texto está dizendo: vai. E ele pegou aí, foi. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Se Jesus falou, não dá para ficar parado. Se Jesus deu uma ordem, não dá para ficar parado. Se Jesus falou comigo, eu não vou ficar parado. Eu não estou vendo, mas eu vou fazer a minha parte. Deixa eu começar a andar, deixa eu começar tateando aqui. Alguém vai me instruindo, eu vou perguntando Siloé. Alguém vai dizendo isso, continua aí cego, continua andando. Alguém está dizendo: o que esse cego está fazendo? Ele nem sabe para onde está indo. Não sei para onde estou indo, mas eu sei que eu tenho uma palavra. Eu sei que Jesus falou comigo. E se você tem uma palavra, vai para o seu tanque de Siloé, porque tem um milagre te esperando nesse lugar. Escuta, olha para quem está do seu lado e fala assim: não espere ver para você crer, mas comece crendo que daqui a pouquinho você vai ver. Vocês creem nisso? Alguém está tomando posse dessa palavra aqui? Uma irmã aqui da igreja recebeu uma palavra dessa. Ela falou, ela disse: olha, ela disse, quando eu estava pregando, ela falou assim: você que está pedindo algo para Deus, fica tranquilo que vai chegar. E ela falou: Deus, não é para mim, eu estou pedindo um carro. E ela mudou para um condomínio, só que o apartamento dela não tinha garagem. Mas ela ligou para o síndico e falou assim: ó, por um acaso tem alguma garagem para alugar aí? Ele falou: tem uma garagem disponível. Ela falou: então pode colocar no condomínio que eu vou pagar. O marido olhou e falou assim: tá louca, a gente tá apertado, não tem nem carro e vai pagar aluguel de garagem. Mulher, você está doida? É isso que tem que fazer. Vamos pagar o aluguel da garagem. Eu já falei com vocês que acho que foi domingo passado que eu comprei o capacete, vocês estão lembrados? Ela foi e pagou o aluguel da garagem, fez o contrato. Eu vou. Até o síndico perguntou: mas você já tem carro? Ela falou assim: ó, ainda não, mas eu fui no culto ontem e Deus falou que vai atender o meu pedido. E naquela noite o meu pedido para Ele é o seguinte: Senhor, eu preciso de um carro.
dentro do mesmo mês, eu recebo uma foto, um carro com um lacinho lá no capô, lacinho não, um laço enorme, ela falando: pastor, a garagem não vai ficar vazia mais, Deus prometeu e cumpriu, está aqui o meu carro. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, viva a partir daquilo que Deus falou para você. Vai para o tanque de Siloé, movimente-se depois da palavra. Uma palavra tem poder depois de um movimento, porque não vai adiantar ficar parado, ouvir a palavra e ficar parado. Deixa eu só lembrar você, Deus disse para Moisés: Moisés, toque no mar. Se ele só recebesse a palavra, não ia ter o movimento das águas, mas porque ele tocou, ele se movimentou, o mar abriu, Israel passou em terra seca. Fica de pé para a gente orar. Agora tem um problema. Nós temos um problema aqui, porque Jesus disse para ele: vai aonde? Ao tanque de... Só que agora nós temos um problema. Pergunte por quê? Porque esse tanque de Siloé já era conhecido. Esse homem, ele é antigo na cidade, e todo mundo usava o tanque de Siloé ali no período das purificações. Então, olha aqui, irmão, esse homem já tinha ido no tanque de Siloé algumas vezes. E lá, ele lavou o rosto, ele lavou as mãos, e nada aconteceu. Irmão, a gente precisa aprender com o ceguinho, né? Ele está dizendo assim: já lavei o rosto lá várias vezes, estou cego até hoje. Mas agora, Flávia e Ronaldo, Roberto, aí agora ele vai. Agora, como que pode, Denis? Ele já lavou várias vezes lá e nada aconteceu. Mas ele foi. Ele foi. O texto vai dizendo que ele, vai dizer que ele foi. E ele foi lá e lavou-se. Ele lavou-se. Mas agora que ousadia é essa? Ele teve a coragem de ir lá de novo. Ele teve a coragem de lavar o rosto. Ele já tinha feito isso várias vezes. Então, olha aqui, ó, eu não vejo ele questionando com Deus, falando, com Jesus, falando assim: ô Jesus, sabe o que é? Passei lá agora mesmo. Já fiz isso. Eu já fiz. Passei lá agora mesmo, antes de chegar aqui. Lavei, inclusive até tomei um banho, que esse calor está aqui, Jesus. Aconteceu nada. Eu não vejo ele perguntando. Pergunte por quê? Porque ele é cego, mas ele não é bobo. Ele é cego, mas ele acredita. Ele é cego, mas ele confia. Ele é cego, mas ele obedece. Ele é cego, mas ele anseia por um milagre. Ele é cego, mas ele entende que isso é de uma condição. E ele não é como alguns aqui que ele romantizou com a condição. Tem gente que fez aqui um casamento com o deserto, onde era para ser só um momento. Você casou com o deserto. O cego não, ele não romantizou a condição dele, achando, a vida é assim, é desse jeito mesmo. A Bíblia fala que tem dias trabalhosos. O próprio Jesus falou que na vida tereis aflições e tudo e tal. Aí se acomodou com a situação. O cego não. O cego ele fala: olha, eu sou cego, mas eu acredito que Jesus fala, e quando eu obedeço, eu viverei o meu milagre. O milagre não estava no lodo, e o milagre não estava no tanque, porque o lodo já estava no rosto, o tanque ele já tinha passado por lá. Mas o milagre, e o que fez ele ir de novo para o tanque, é porque ele dizia: eu já fui lá várias vezes sem ter uma palavra,
mas agora eu vou, porque eu tenho uma palavra. Permita-me dizer aqui conjecturando com as minhas palavras, eu posso, às vezes ele pode pensar o seguinte: rapaz, eu já fui lá várias vezes, mas sem conhecer Jesus, e agora que eu conheci Jesus e Jesus me conhece, eu sei que para onde eu for não vai ser igual. Eu já passei no Siloé, mas eu nunca tive um encontro com Jesus, e agora não tem como encontrar com Jesus e a vida ficar do mesmo jeito. Então agora, o tanque nunca fez nada, mas se Jesus falou para eu ir lá, então agora eu vou lá. Agora preste atenção, ele está numa condição pior ainda. Pergunte por quê? Porque antes era cego e agora tem barro no olho. Pior do que cego, ainda tem alguém que tampa. Ele está dizendo o seguinte: eu estou chegando no lugar que eu já passei, pior do que eu estava. Mas a questão é que eu tenho uma palavra. Deixa eu falar para você, Deus falou com você? Então corre para o seu Siloé, porque se você tem uma palavra, agora vai ser diferente. Deixa eu melhorar. Tem lugares que você vivia que não tinha milagre, mas porque você recebeu uma palavra, vai lá de novo, porque por causa dessa palavra, você vai ver um milagre acontecendo na sua vida. Para melhorar, o milagre não estava no lodo, porque o lodo já estava no rosto, sim ou sim? O milagre não estava no tanque, porque o tanque ele já tinha passado por lá. Pastor, então, por que aconteceu o milagre? Porque o milagre estava na obediência. O milagre estava na capacidade de crer mesmo sem ver. O milagre está em obedecer aquilo que Jesus falou, sem colocar dúvida. Como ele mesmo diz em Mateus 21, os discípulos perguntando, aí Jesus fala: ei, espera aí, discípulos, por favor. Porém Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares. Sabe qual que é a questão? Fé a gente tem, irmão, pode ser na igreja. Fé a gente tem, você ora, você está dando glória a Deus aqui, isso é a sua fé que está sendo manifestada. Só que sabe qual que é o problema? É que tem hora que você duvida. E Deus trouxe você aqui hoje para dizer: tem que ser igual cego. Eu vou nos lugares que eu já fui muitas vezes, mas se eu tenho uma palavra, não vou duvidar. O milagre vai acontecer porque eu vou crer e obedecer. Escuta, a Bíblia vai dizer que ele foi, o texto vai dizer que ele foi, lavou e voltou o quê? Vendo. E agora o texto vai dizer algo maravilhoso aqui, e eu encerro de verdade. O texto vai dizer que agora os vizinhos começaram a falar: escuta, o que aconteceu? Aquele ali não era o ceguinho? Não era o mendigo ali? Mas agora parece que ele está vendo. Mas agora ele está curado. Sabe por quê? Porque ele passou pelo tanque muitas vezes. Eu estou pregando para gente aqui que já passou pelo seu Siloé muitas vezes, mas Deus está dizendo para você: só que agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente, porque agora você tem um toque divino sobre a tua vida. Agora você tem uma palavra. E esse Siloé, escuta, que você já passou por muitas vezes, agora vai ser diferente. Porque antes você passava sem uma palavra, mas hoje você vai passar com uma palavra. Deus está liberando algo para você aqui hoje em nome de Jesus. O que era comum vai se tornar sobrenatural. O que não funcionava vai começar a funcionar. E o que estava oculto vai começar a se manifestar na história da sua vida. Os vizinhos vão dizer: não, mas não era o cego, não era o cego. Quem acostumou com a sua condição, agora vai ficar surpreendido com o seu milagre. Quem acostumou com a sua condição, vai ficar surpreendido. Alguém olha para mim e fala assim: Ernesto virou pastor? Não é possível. Rapaz, pastor de igreja? Não acredito.
Eu não sei porque alguns falam, se era custoso. Agora pastor de igreja? Sim, por quê? Porque quando Deus libera o milagre, quem te conhecia no passado vai ficar surpreso com o tamanho do milagre que Deus está fazendo na sua vida. Você está entendendo agora em nome de Jesus? O texto vai dizer que agora, uns diziam, este é, outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e me disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi, eu fui curado. Aí agora tem um ensinamento aqui, muito poderoso. Deus está dizendo assim, ó, ei ceguinho, ei homem, aquilo que antes era vergonha para você, agora vai se tornar o seu maior testemunho de vitória. Que vai ser tão grande que alguém vai falar assim, não é possível que foi com ele, não é possível que foi com ela. Não acredito, é ele mesmo. Vão ter que acreditar que o seu tanque de Siloé chegou, e você, debaixo de uma palavra, recebeu um milagre, a promessa divina. Chegou o momento em que Deus vai tirar você de uma condição para você começar a viver o seu destino. E quando esse cego é curado, aí agora é a hora que ele está vivendo o propósito. E com certeza eu fico pensando, Deus olhando lá do céu e dizendo, é isso, até agora era condição, mas agora está vivendo o propósito de ser curado. Em nome de Jesus, eu quero pedir você para fechar os seus olhos. Em nome de Jesus. Ele era cego, mas ele tinha um propósito. Se você puder, coloque a mão no seu coração agora em nome de Jesus. E eu declaro sobre cada família, cada pessoa que está aqui hoje. Assim como aquele homem nasceu com um propósito oculto, existe uma palavra divina sobre a sua vida. Tem uma palavra de Deus aí dentro de você. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer, toda palavra que estava adormecida, toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Toda palavra que estava adormecida, toda promessa que parecia atrasada, todo propósito que parecia, que você estava questionando tanto sobre ele, eu declaro em nome de Jesus, que neste mês de maio, esta palavra vai se despertar, essa promessa vai se cumprir, este propósito se realizará, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Haverá uma direção, haverá uma ativação, haverá um cumprimento da promessa, em nome de Jesus. E eu quero declarar e concordar aqui, em concordância com você juntos. Eu quero crer aqui em nome de Jesus. Eu sei que você está no mesmo nível de fé que eu estou aqui hoje. E eu quero concordar que está chegando o tempo de olhos abertos. Olhos abertos, destinos alinhados para a sua vida em nome de Jesus. E eu vejo chamados sendo despertados aqui hoje em nome de Jesus. O que estava escondido vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. O que estava travado vai começar a fluir, vai começar a fluir em nome de Jesus. E o que estava em silêncio, como eu disse de manhã, vai começar a se manifestar em nome de Jesus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Eu queria pedir você, eu fiz isso de manhã, apesar que a palavra foi outro sentido, mas eu queria pedir você para a gente fazer um ato profético aqui hoje. Amém? Peço intercessores para que estejam aqui rapidamente, por favor, todos rapidamente. Eu quero convidar você para vir no tanque de Siloé. Olha o tanque de Siloé aqui, ó. Você vai vir aqui. Quantos aqui foram tocados por Jesus aqui hoje? Então Jesus tocou no cego e falou, agora vai lá e lava.
Você vai vir aqui. Tem um tanque, olha o tanque de Siloé aqui. Tem um tanque de Siloé aqui. Pastor, não estou vendo. É, porque você está igual os discípulos, só vendo com os olhos naturais. E com os olhos naturais só vê um cego. Mas Jesus com os olhos celestiais viu um milagre. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui lavar o seu olho. Literalmente, não vai ter a água física aqui, mas você vai vir aqui, ó, lavar o teu olho, porque Jesus está tirando você da condição para começar a viver o seu destino hoje. Isso, vem aqui à frente, isso, chega bem para frente aqui. E eu quero que vocês que estão aqui à frente, vocês vão colocar a mão no olho. Lava teu olho agora, isso. Pode lavar o olho agora, isso, em nome de Jesus, lava. Pode lavar o teu olho, isso, esfrega o olho agora, em nome de Jesus. Esfrega o teu olho agora. Tem esse ato profético agora. Deus vai tirar você de tudo aquilo que te limita, de tudo aquilo que te despreza, de tudo aquilo que está colocando você em humilhação e vergonha. Lava teu olho agora, isso, tira o lodo agora, porque na medida que você está lavando, Ele está fazendo um milagre, Ele está liberando um novo tempo, Ele está liberando. Em nome de Jesus, olhos abertos, destinos alinhados, propósito despertados, promessas sendo entregues. Aleluia. E se teu barco, visto, lava teu olho, em nome de Jesus. Intercessores, imponham as mãos, intercessores. Você que está no YouTube, lava o teu olho agora, porque o Senhor Jesus está mudando a realidade. Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu. Lava o teu olho agora. Lava o teu olho. Oh, aleluia. Ninguém pode te ajudar, Ninguém pode te levantar. mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, Em nome de Jesus, ninguém pode te levantar. destinos proféticos sendo liberados Deus aqui. tem um plano contigo. Em nome de Jesus. O Senhor está abrindo seus olhos, olhos espirituais. Você estava vendo sua condição, mas hoje os teus olhos espirituais estão sendo abertos, para você ver além do que os homens estão vendo. O Senhor está abrindo os seus olhos. O Senhor está abrindo os teus olhos. O Senhor está abrindo os teus olhos. Em nome de Jesus. Aonde tinha limitação humana, estava difícil demais, era muito desafiador para vocês, mas Deus está abrindo os olhos espirituais. Vocês vão começar a contemplar coisas que outrora vocês não viam, porque nesse tanque de Siloé o Senhor está aumentando a capacidade. O Senhor vai colocar recurso na mão. O Senhor vai mudar realidades. E aquilo que os homens disseram que não tinha jeito, Ele está dizendo, vai ter jeito, porque a condição não invalida o destino profético que Ele estabeleceu para a sua vida. Abra. Ele está abrindo seus olhos. 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 Ele está abrindo os teus olhos. Porque já foi dado unção, já foi estabelecido um chamado, já foi colocado um propósito, mas
mas os olhos carnais estavam limitando o propósito. Mas a condição não muda o destino que Deus já estabeleceu para a história da sua vida. Tem algo novo de Deus. Deus só permitiu o processo para preparar você. Olhos abertos. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos da tua filha, pois ela vai ver e contemplar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor projetou para a vida dela. Você de preto, você e ela, vem os dois aqui em nome de Jesus. É você mesmo que levantou a mão, vem aqui vocês dois. Pra lá, baixeira, canta. Deus está aqui neste lugar hoje. O Senhor está abrindo os olhos de vocês hoje. Me desculpe, muito provável que você já tenha vindo aqui algumas vezes. Eu tenho uma vaga lembrança de você. Eu ainda não vi, não conheço vocês. Me perdoe que talvez vocês já estão aqui há algum tempo. Só que esse culto vocês não podiam faltar. Porque o desprezo, às vezes eles fazem parte da história da humanidade. Porque tem hora que a gente acredita em umas coisas e a gente se sente sozinho por aquilo que a gente acredita. E tem hora que a gente começa a pensar algumas coisas que existe um diálogo interno que fala assim: ah não, mas será? Aí Deus prepara um culto desse para dizer para vocês: a condição é uma coisa que não tem nada a ver com o destino que o Senhor traçou para a vida de vocês. Hoje vocês mergulharam, lavaram o rosto no tanque de Siloé. Só que vocês vão precisar de conversar. Porque faltou uma conversa porque os olhos estavam fechados. E agora vocês vão sentar para conversar porque agora os olhos estão abertos. Porque tem projetos guardados aqui que agora não só vocês, mas essa igreja vai começar a ver os projetos que Deus vai realizar através da vida de vocês. Tem coisas que ainda não aconteceu na família de vocês, mas vai acontecer a partir de vocês. E não preocupe, porque tem gente que está falando assim para você: será que vai dar certo? É porque as pessoas também estão com os olhos fechados. Estão como os discípulos de Jesus, querendo saber quem que foi. Mas quem que foi? Escuta, não tem que achar culpado do problema. A gente só tem que entender que quando Jesus chega, Ele não para no presente, Ele nos mostra o futuro. E eu vejo que hoje Deus abriu os olhos de vocês, pois ainda em 2026 tem coisa que vocês estão esperando, mas em 2026 vai vir na palma da mão de vocês. E vocês vão entender o que Deus está dizendo. Que tem orações que só Deus ouviu. Tem coisas e limitações que só Deus conhece. Mas quando Ele tira a venda dos nossos olhos, não tem nada que vai impedir vocês de viver o destino que Ele já traçou para a sua vida. Então a partir de hoje eu quero que vocês entendam: olhos abertos. Vocês vão passar em lugares que vocês já passaram várias vezes, lugares que vocês já foram várias vezes, só que agora Deus vai dar outra percepção para vocês. E com essa outra percepção vão vir projetos, vão vir ideias, coisas que ninguém pensou, mas você vai começar a ver, planejar e pensar. Sabe por quê? Porque agora Deus abriu os olhos de vocês
Em lugares que todo mundo está passando e não está vendo, vocês vão ver. Mas não limite o que Deus vai fazer sobre a vida de vocês, porque não é sobre uma capacidade, mas é sobre uma visão. Eu não tinha capacidade, ainda não tenho toda a capacidade para cuidar desse povo, mas Deus me deu uma visão. E quando Deus dá uma visão, Ele traz a provisão. O Senhor vai abrir, já está abrindo os olhos de vocês hoje, e vocês vão começar a ver coisas sobrenaturais. Não queira que os outros acreditem naquilo que Deus vai mostrar só.